Graça e paz, amados. Hoje nós estaremos lendo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 28, versículos de 10 a 19, quando vamos falar sobre Jacó ver anjos e o próprio Senhor durante um sonho na sua caminhada para Harã. Vamos ler? Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Amados, estamos aqui diante de um quadro extraordinário, um quadro fantástico, onde Jacó, na sua caminhada, indo para Harã, conforme os seus pais haviam designado para que ele fosse procurar uma esposa em Harã, para que ele fosse para a Assíria. Harã fica na Assíria, né? E o que aconteceu? Ele andando naquele sol causticante, certamente, o dia terminou, ele tinha que dormir. Ele puxou uma pedra, colocou uma pedra por travesseiro e foi dormir naquele lugar. Mas, queridos, ele teve um sonho fantástico. Ele teve um sonho extraordinário. Ele sonhou que uma escada ia da terra e topava no céu. O topo dela ia até os céus. E que os anjos subiam e desciam por ela. E que o Senhor estava em cima no topo. O Senhor estava por cima dela. Ele teve esse sonho fantástico. E o Senhor dizia para ele: Eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado, Jacó, eu te darei ela a você e aos seus descendentes. A tua descendência vai ser enorme, como o pó da terra. Ela vai estender, ela vai para o oriente, ela vai para o ocidente, ela vai para o norte, ela vai para o sul. E ainda falou mais, falou em ti, na tua geração, serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus por isso, aleluias. Porque, meus queridos, o Senhor é aquele que fala e cumpre. Ele prometeu Jacó aquela terra. Ele estava indo para Harã, mas o Senhor falou: Eu sou contigo. Você vai e vai voltar, porque eu te guardarei, eu vou te guardar. Eu não vou te deixar. Eu te guardarei até que esteja cumprido tudo o que eu estou falando contigo, Jacó. Esta terra eu vou te dar a você e aos seus descendentes. Veja, querido, que esta palavra foi cumprida. Nós sabemos que o povo de Israel recebeu aquela terra por herança. E mesmo que na época
que Jerusalém foi destruída no ano 70 e que ficaram quase 2000 anos eles sem terra, desapropriados, morando em outros países. Aquela terra não ficou sem ser devolvida para eles. E esta nação não foi extinta. Mesmo com o Holocausto, quando 6 milhões ou mais de judeus morreram em vários países da Europa, começando pela Alemanha e foi passando para outros países, eles foram mortos, brutalmente mortos. E nem com isso a nação foi extinta. E mesmo que outros países e outros povos tomaram conta da terra de Israel, eles não ficaram sem ela, porque o Senhor a devolveu no ano de 1947 e eles tomaram posse dela em 1948. Queridos, a palavra de Deus cumpre. Passa tempo, mas cumpre. A palavra do Senhor é fiel. E Jacó, quando acordou daquele sono, ele estava ali perplexo, queridos, porque ele chegou a dizer: quão temível é este lugar. Este lugar não é outro, este lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus. Olha que coisa extraordinária. E porque ele disse esse lugar é terrível, porque ele estava na carne ainda, ele precisava um encontro real com Cristo ainda, com Jesus, através da fé, porque Jesus ainda não tinha vindo, o Filho de Deus ainda não tinha vindo, mas eles já sabiam da promessa do Messias, eles já sabiam que o Messias haveria de vir. Deus já havia prometido, é uma promessa feita até em Gênesis. Foi feita a mulher quando pecou, a Eva quando pecou, que da descendência dela haveria de vir um que pisaria na cabeça da serpente. Satanás ia ser derrotado porque ele levou Eva a pecar, Adão a pecar. Mas Jesus Cristo viria para retornar para o homem, para ligar novamente o homem a Deus. Porque quando o homem caiu, quando o homem pecou, ele ficou separado de Deus, ele ficou alienado de Deus. Aí precisou sacrifícios, imolações de animais, levantamento de holocaustos, para que eles pudessem se achegar a Deus e ter o perdão dos pecados. Mas a promessa foi feita que haveria de vir um em que pisaria na cabeça da serpente, em que destruiria as obras do diabo e que daria vida e vida em abundância àqueles que aceitassem o Messias que haveria de vir, como veio, Jesus Cristo veio a esta terra. E quem o aceita já tem a vitória. A vitória já é garantida porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. E Jacó ainda não tinha passado nesta fase de intimidade com Deus. Por isso que ele teve foi um sonho, queridos. Mas foi um sonho muito espiritual. Foi um sonho muito real. Porque naquele tempo Deus falava de forma audível com os profetas, como falou muitas vezes com Abraão, com Isaac. Abraão pôde ver, foi visivelmente anjos. Ele teve um encontro, foi com anjos. Os anjos comeram com ele, com o próprio Senhor, com o próprio Deus. Comeram com Abraão. Mas Jacó não estava preparado para isso ainda. Por isso teve que ter um sonho. Deus comunicou a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Quando Abraão até pediu complacência ao Senhor. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque já até fizemos um vídeo a respeito disso. Mas Jacó ainda não estava preparado para receber do Senhor uma visão, ou o Senhor pessoalmente, como seu avô, né? Teve essa intimidade com Deus. Queridos, mas Jacó, mesmo com aquele sonho, ele já pôde, queridos, ver a presença de Deus. Tanto que ele sentiu tanto a presença do Senhor, que ele pôde dizer: quão terrível é este lugar, aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus, a porta dos céus. Olha que coisa extraordinária. Ele pôde ver que ali tinha algo diferente,
que ali ele teve um sonho diferente, um sonho espiritual. E foi quando ele quis marcar que naquele local ele pôde sentir algo diferente na sua vida. Ele pega uma pedra, a pedra que serviu como travesseiro, ele coloca ela naquele lugar e derrama um azeite em cima daquela pedra. O azeite mostra para nós a ação do Espírito Santo. O azeite aponta para o Espírito Santo do Senhor, que ele é como óleo para nós, ele é como um rio, ele é como águas vivas, ele é como chuva, como fogo. E o Espírito Santo também é como óleo, óleo que amolece o coração, óleo que aquece as nossas vidas. E Jacó, meus queridos, querendo marcar aquele lugar, ele pegou o que ele tinha, que era o óleo, derramou naquela pedra, e ele pôde dizer que aquele lugar, a partir daquele momento, ele deu outro nome para aquele lugar. Aquele lugar chamava-se Luz, aquela cidade chamava Luz, e ele pôde dizer agora que chama Betel. Betel quer dizer acampamento dos anjos. Betel quer dizer presença do Senhor. Betel quer dizer a casa de Deus, a porta dos céus, acampamento dos anjos, a presença viva e augusta do Senhor e real, uma presença real. Então, meus queridos, que nós possamos também ter esta presença viva através da palavra de Deus que é escrita, que é falada, que nós possamos ouvir também a voz do Espírito Santo, que nós possamos ter essa intimidade com o Senhor. Antigamente Deus falava com os profetas através de visões, revelações, ou através dos próprios anjos de Deus, através de anjos, como muitos deles viram anjos, conversaram com os anjos, mas hoje nós temos isso tudo, a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, através da palavra de Deus. A palavra do Senhor é viva e eficaz, ela é capaz de mudar mentes e corações, porque Jesus Cristo veio a este mundo, o Verbo se fez carne, e ele deixou a palavra para nós, e ele é a própria palavra. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Deus criou o mundo através da palavra. Foi através da palavra que o Senhor criou o mundo. Haja luz e houve luz. Foi assim que Deus criou o mundo, foi através da palavra, foi chamando à existência aquelas coisas que não tinham. E esta mesma palavra, meus queridos, veio ao mundo. Ela veio ao mundo, ela se fez carne. Através de Maria, a mãe de Jesus, recebeu esta palavra dentro dela. E o útero dela pôde gerar esta palavra e nasceu Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o unigênito, a primazia. Nasceu do útero de uma mulher, a bem-aventurada. Queridos, esta palavra se fez carne e veio ao mundo. E é por isso que João disse, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É Deus entre os homens. Deus veio a este mundo, habitou entre os homens e os homens não o reconheceram. Não reconheceram o Filho de Deus. Não reconheceram o próprio Deus que estava no mundo entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Glória a Deus por isso, aleluias, que você possa ver este Verbo, sentir este Verbo, através da Bíblia, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra. Porque esta palavra é viva e eficaz, é uma palavra de poder. É uma palavra que transforma vidas e corações, transforma mentes para o próprio Senhor. Aceite Jesus no seu coração e tenha hoje a certeza da vida eterna com Ele, viver com Ele eternamente nos céus, quando passar desta vida para a eternidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica na graça e na bênção do Senhor.
Amém.